Olá pessoal, então bem-vindos a essa primeira aula de mecânica do contínuo, desses elementos de álgebra e análise tensorial para mecânica do contínuo, para a disciplina de vocês. Aqui a gente vai ver uma coisa bem simples primeiro, que é a notação que a gente vai utilizar nas aulas, etc, né? E por que mudar essa notação afinal, né? A gente está acostumado lá na nossa física, no nosso cálculo lá, a usar uma certa notação, que é uma notação útil, serve para muita coisa, mas para algumas coisas é melhor usar outra notação, tá? Que corresponde em gênero, número e grau, em tudo que é sentido, corresponde à notação que a gente já usa. Por exemplo, aqui a gente tem um sistema de coordenadas, né, tridimensional, onde a gente tem um sistema de coordenadas cartesiano aqui com os vetores unitários correspondentes a essas direções, né? Por exemplo, na direção x a gente está acostumado o vetor unitário izinho com um chapeuzinho em cima, né? Aposto que vocês já viram isso. Na direção y a gente tem o vetor j com chapeuzinho em cima, na direção k, na direção z a gente tem o vetorzinho k, né? E lembra que sempre o módulo de i é igual ao módulo de j dos vetores, né? Que é igual ao norma, ao módulo, tanto faz, é o módulo de k, ok? Isso aqui tudo é igual a 1 sempre, né? Esses vetores são vetores unitários. Se a gente tem, por exemplo, um ponto M aqui, vamos dizer que esse ponto é um ponto M, e eu quero localizar ele no espaço, como é que tu faz lá na tua álgebra clássica? Tu pega e tu traça, né, uma reta, uma seta, desde o ponto de origem até o teu vetor. Daí, digamos, esse vetor é o vetor posição, vou chamar ele um vetor V. A gente bota uma flechinha em cima correspondendo a esse vetor V, né? Se a gente for escrever isso aqui com suas componentes, o vetor V seria escrito como? O vetor V seria uma soma das suas componentes em x, em y e em j, né? Se tu pegar aqui, vamos fazer o espelhamento desses vetores, desse vetor aqui. Ele tem sua componente y, sua componente em x e sua componente em j. Vamos tentar botar lá. Em j não, em z, né? Então, digamos, esse aqui é o tamanho em x, esse aqui é o tamanho da componente em y, esse aqui é o tamanho da componente em j. Se a gente quiser escrever esse vetor, então a gente vai escrever, por exemplo, o vetor v, ele é igual ao tamanho da componente em x, vamos chamar de x, esse é um comprimento x aqui, vezes o vetor unitário izinho, mais a componente, o valor, o módulo da componente em j, vezes o vetor unitário em j, né? Mais a componente em z, vezes o vetor unitário kzinho. Beleza, isso serve, tá tranquilo, a gente pode continuar usando essas coisas, não tem problema. Aqui a gente tem uma base, a base disso aqui que forma esse espaço é a base IJK, né? IJK. E aí tudo bem, aqui como a gente consegue expressar esse vetor? Se a gente quer expressar esse vetor de segmento, digamos, OM, o Vzinho é o próprio vetor que dá essa reta ali, beleza. Agora, como é que a gente vai fazer na mecânica do contínuo aqui? A gente vai usar uma notação parecida, mas a gente vai mudar alguns nomes aqui porque vai ter outra utilidade. Por exemplo, vamos chamar, por exemplo, x de x1, y de x2 e z de x3, tá? E em vez de chamar os vetores unitários de i, j, k, a gente vai dizer que, olha só, vamos botar aqui embaixo, a gente vai dizer que o nosso vetor unitário i é um vetor que a gente vai chamar de e1, ok? O vetor unitário j é um vetor que a gente vai chamar de e2. E o vetor unitário k é o vetor que a gente vai chamar de e3. A gente pode simbolizar vetores, aqui a gente vai simbolizar vetor, qualquer vetor, sempre com um risquinho embaixo, tá? Mas isso aqui corresponde à mesma notação que a gente está acostumado já, como se eu escrevesse e1 com a flechinha em cima, ou e2 com a flechinha em cima, ou e3 com a flechinha em cima, tá? Essas coisas correspondem à mesma ideia. Então tá, se eu tenho esses vetores, então vamos desenhar eles ali, rapidinho. Aqui na direção x1 eu tenho o meu vetor unitário e1, e então 1. Na minha direção x2 eu tenho o meu vetor unitário e2. Na minha direção x3 eu tenho o meu vetor unitário e3, tá? Sempre com os risquinhos embaixo. Se eu quero traçar o mesmo vetor v, eu posso chamar ele agora, é mais conveniente que eu chame ele, o vetor que vai da origem até, o vetor posição que vai da origem até o ponto M, é mais conveniente que eu chame ele, por exemplo, de x. E como x é um vetor, eu vou estar com um tracinho embaixo aqui.
Poderia estar com flechinha em cima, o tracinho embaixo é mais conveniente também. É menos um detalhe no desenho que tem que fazer, digamos assim. Como é que eu escreveria esse vetor, tá? Eu escreveria esse vetor com o tamanho da sua componente. Vamos fazer a mesma projeção aqui, né? Que a gente fez ali. Tem aqui uma em x1, tem uma em x2, que ali eu desenhei muito pequeno, e tem uma em x3 lá. Beleza. Isso aqui eu desenharia o tamanho da componente em x1, então vamos dizer que é x1, vezes o vetor unitário, que é E1, ok? Mais a componente em x2, vezes o vetor unitário E2, mais a componente em x3, vezes o vetor unitário E3, ok? O que tu nota aqui? Tu tem... isso aqui pode ser escrito assim, e esse vetor x corresponde, na verdade, ó, o vetor x, ele corresponde ao mesmo vetor v que a gente desenhou anteriormente aqui. É o mesmo, é o vetor que liga o segmento OM. Beleza? Ok. Vocês notam que aqui eu tenho uma componente do vetor que está escrito x1, e1, outra componente está escrito x2, e2, outra componente está escrito x3, e3. Não seria legal se eu pudesse compactar isso aqui de alguma forma? Seria legal, até para outras operações vindouras, né? Eu posso escrever, por exemplo, que x é igual, o vetor x é igual a um somatório, né, em i, digamos assim, do que? I variando de 1, vamos botar aqui, 1 a 3, de x e i. Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que eu escrever, ó, é o somatório de quando x é igual a 1, então x1 e1, esse produtinho aqui, mais somatório, né? x2 quando i igual a 2, né? E2, mais o produtinho, né? x3, e3. Tranquilo? Isso aqui vai ser bem útil, pessoal, porque depois a gente vai poder compactar mais ainda essa notação, porque ela tem algumas características boas para nós aí. Beleza? Bom, por essa aula era isso. Obrigado.